Olá pessoal, muito boa tarde. Todo mundo que está chegando aí agora, mais uma live do Carro Esporte Clube. Vocês devem estar estranhando um pouco esse horário que a gente está começando, né? 4 da tarde, não é o nosso horário habitual de fazer live. Mas é porque a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada aqui, ela vai falar direto da Suíça. Ela está lá na Europa e por causa do fuso horário a gente precisou antecipar um pouco o horário da live aqui para as 4 da tarde, horário de Brasília. Olá, Mariana, boa tarde. Oi, tudo bem? Boa Tudo tarde, bem? né, para você aí. É para você, boa noite, né? Aqui já jantei. É. Bom, primeiramente, muito obrigado por participar aqui dessa live aqui no Carro Esporte Clube. É uma honra falar com você e falar de Fórmula 1, que é um assunto que é a cara do Carro Esporte Clube. Pelo nome aí já dá para ter ideia do quanto que esse assunto é interessante para os nossos seguidores, né? E a gente não poderia estar falando com uma pessoa mais qualificada como Mariana Becker para falar Opa, aqui de Fórmula 1, do que está acontecendo neste momento, Mariana, de ó a pandemia, pressão. não é? Bom, pessoal, a Mariana, né, ela dispensa apresentações, mas seguindo aí o protocolo do Carro Esporte Clube nas outras lives, em todas as lives que a gente faz, dos nossos convidados aqui, vou fazer sim a apresentação dela. Mariana Becker é correspondente da Globo na Europa e setorista de Fórmula 1 há 11 anos. Falei certo, Mariana? E eu sabe que até hoje eu não tenho muita certeza desse número, mas é tipo isso, tipo uns 11 anos. Então tá por aí, né? Tá Estou até com valendo. uma, para entrar no clima aqui de Fórmula 1, tem a toque até com a camisa aqui da Fórmula 1 aqui já, Ó, para essa camisa é da organização, não é não? eu ganhei lá em Melbourne, ela lá, Ah, tá. Você e tava lá estava. Vamos agora esse conversar. ano? Inclusive, eu gostaria até de começar com iniciar essa conversa aqui com a Mariana. A gente vai falar muito aí de carreira, de Fórmula 1, lógico, mas eu quero começar aí com factual. E é claro, o assunto é coronavírus. Mariana, você já estava lá em Melbourne, lá no Albert Park, lá, quando eles cancelaram a Grande Prêmio da Austrália. Você já foi para lá sabendo que isso poderia acontecer? Como é que foi isso? A gente foi sem saber direito o que queria acontecer, porque o mundo inteiro não estava sabendo o que ia acontecer, né? Alguns eventos já tinham sido cancelados e a gente, por uma questão lógica, né? A gente que morou, que mora aqui na Europa, tudo que está acontecendo agora no Brasil aconteceu antes aqui. E a gente sem informação nenhuma, porque a coisa veio da China direto para cá e pegou a Itália já com tudo. Eu moro na fronteira com a Itália, né, sei lá, eu acho que é o país que tem mais gente trabalhando, ou o segundo país que tem mais gente trabalhando na Fórmula 1 é a Itália, né? O primeiro é a Inglaterra. E então ficou todo mundo muito apreensivo, não sabia muito o que fazer. Ainda não tinha o lockdown total na Itália, mas as pessoas já não estavam mais podendo deixar o país. E aí a gente viajou sem saber se a gente ia ter que fazer quarentena, se o meu cinegrafista, que é um italiano, ele ia poder entrar no país. A gente tinha ouvido falar que um pessoal da Ferrari e tal, então a gente também estava com gente da Ferrari no avião, ou seja, a gente foi para lá sem saber direito o que ia acontecer, mas já achando ruim, assim, já achando perigoso e arriscado. A gente só não estava se dando conta do quanto que a gente arriscou, porque, por exemplo, é, a imprensa, ela fica toda junta numa sala, né? E a gente senta todo mundo muito junto, colado, um no outro, com gente atrás, gente na frente, abafado, todo mundo respirando junto. Enfim, como os próprios mecânicos ficam todo o tempo fechados ali dentro do boxe. Então, a gente foi numa situação perigosa. Passou a quarta-feira todo mundo se questionando, a gente já sabia que tinha gente que estava de quarentena nos hotéis. O meu cinegrafista disseram para ele, é quarentena, como é que diziam? Quarentena opcional, ou quarentena que Vertical, você podia. talvez? Não, não, era uma quarentena assim que você podia escolher fazer ou não. Ah, E a tá. gente não tá sabendo de nada, assim, tipo, vou fazer, e aí, quem que vai pagar aqui, né? Quem que vai vir me servir aqui no hotel? E como é que eu vou, né? Porque as pessoas falam isso se você está na sua própria casa, agora você está chegando para trabalhar, como é que faz?
O hotel vai deixar eu ficar todo esse tempo? Quem é que vai trazer comida para mim? Quem é que vai levar? Quem é que, sabe? É uma É. coisa meio, assim, praticamente difícil, né, de Sim. funcionar. Era uma situação nova que pegou todo mundo de surpresa, né? Total. E aí, Surpresa. aos poucos, a coisa foi ficando pior, e descobriram, né, um cara na McLaren, e, e aí tinham dois, três caras que estavam fazendo teste na Haas, algumas equipes querendo, como o Christian Horner, querendo que tivesse a etapa de qualquer forma, e outras equipes muito, né, eu ia dizer ressabiada, porque é uma coisa bem do sul, ressabiado não tem, eu acho, em São Paulo e no Rio, né, assim, meio desconfiado do que ia Sim, sim. acontecer. Tem, então. Tem sim. E aí a McLaren teve, assim, a coragem, né, depois que um dos seus membros, né, teve a sua... foi positivo, né, no corona, foi confirmado isso, os caras se retiraram e disseram, a gente só volta quando estiver seguro. E foi isso que fez com que na quinta-feira à noite a coisa começasse a degringolar, e na sexta-feira a gente já logo recebeu a notícia, já mais assim, mais para o fim da manhã, início da tarde. Pegou os jornalistas de surpresa isso ou já era uma coisa que já estava sendo conversado nos bastidores, Mari? Não, a gente, assim, como eu te falei, pela lógica, sim, pela lógica já estava sendo conversado, tipo, como é que isso aqui vai funcionar, né? Porque a gente tem que chegar, as pessoas têm que chegar perto umas das outras, né? Sim, E todo mundo chegando de tudo quanto era canto, né? Tinha cara da China, tinha gente de tudo quanto é canto. Eu, por exemplo, eu sento sempre com dois ingleses e um americano. A gente não tem como fazer um evento internacional como a Fórmula 1 de uma maneira totalmente ascética. Então, nós já falávamos sobre isso. E aí, aos poucos, os assuntos começaram a pipocar aqui, lá, e até que na quinta-feira à noite a gente ficou sabendo, e na sexta a coisa se concretizou de fato, né? Porque estavam esperando o Chase Carey chegar de Singapura. Ele estava lá negociando com sim. os caras em Singapura. E é claro que isso acabou afetando também os outros grandes prêmios em sequência, né? O Bahrein, né? Que foi ele foi cancelado ou foi adiado? Porque tem alguns que estão adiados, outros estão cancelados, né? Os cancelados, Mônaco e Austrália, né? Sim, Os adiados são todos outros, mas a gente não sabe como que vai ser possível, porque assim, aí ao longo do tempo, o coronavírus foi se desenvolvendo mais nos países, na Europa, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Aí Mônaco cancelou, de fato, né? E os outros adiaram, mas a gente não sabe muito bem como é que você vai enfiar essas corridas depois, sabe? Se começar em agosto ou em julho, dizem que pode começar em julho na Áustria. Como é que você vai meter esses grandes prêmios depois? E ao mesmo tempo, você me interrompe se eu estiver falando demais, tá? Porque como não, todo de jeito nenhum. jornalista, eu falo muito. Mas assim, a gente tem que considerar uma questão financeira, porque China, Vietnã, Holanda pagaram uma grana preta, Tá tá? está lá Já agora. pagaram, já Sim. pagaram. Então, não bastasse o buraco que a Fórmula 1 já tá abrindo no estômago da Fórmula 1 com né, com todos esses cancelamentos ou adiamentos, eu acho que a empresa não pode, né? A Liberty não pode topar. Aliás, a Fórmula 1 em si, assim, abrir mão de toda a grana, entendeu? Então, Não. provavelmente os primeiros, se assim for possível, vão tentar enfiar esses grandes prêmios. Mas o que a gente ouve falar agora, nesse momento, é de Áustria. A Áustria se ofereceu para fazer, inclusive, mais do que um grande prêmio lá no autódromo deles. Fazer mais Né? algumas corridas, né, para poder. Algumas provas no Tem mesmo. público, né? E Silverstone, né? Dizem que deve começar em Silverstone, enfim. Porque Silverstone tem vários traçados ali naquela mesma pista, né? Sim. E aí seria sem público, a gente não sabe se vai ser sem imprensa também. É complicado, porque tem todos os acordos de imprensa. É porque sem público, mas não significa que é sem gente, né? Porque só de gente trabalhando ali na Fórmula 1 são o quê? 2.500, 3.000 pessoas por aí? Não 3 sei. mil com a gente, 3 mil, às vezes quase 4. 3 É mil um com monte de imprensa. gente. Pois é, e assim, é até uma coincidência acontecer uma coisa tão desagradável dessa lá na Austrália, né?
No ano passado, no GP de 2019, teve um outro fato bem desagradável lá, que foi a morte de um diretor, né? O Charlie White. Charlie White, né? Que morreu lá É. dentro de um hotel também. Foi uma coisa que pegou O assim Charlie, todo mundo. porque ele não era só um diretor, assim, o Charlie era um cara que representava a Fórmula 1 desde os velhos tempos, entendeu? Ele, Sim, além de ser uma desde a década de figura, 70. assim, É. isso, 60 até, ele trabalhou como mecânico e tal, com o Bernie, mas ele era um cara também que tinha uma posição não só antiga e representativa pelo que ele foi e tal, e porque ele conhecia, mas uma figura-chave, porque ele era chefe, é, como é que eu vou te dizer, dos stewards. Ele era o cara que resolvia todas as questões éticas e técnicas com os pilotos e conosco. Então, por exemplo, se tinha alguma questão, alguém ia ter que levar uma punição, ele explicava por quê e como que isso funcionava. Ele ponderava, ele ouvia os caras, né? Ele é um cara que conhecia a regra como pouquíssimos e conhecia o esporte. O esporte se desenvolveu, imagina, muito na década de 70 e 80. Então, o cara sabia todas as nuances do que é possível e do que não é. Se o cara está mentindo, se não está e tal. E fora isso, que ele era um amor de pessoa. Então, foi um marco, realmente. A Austrália ficou assim. Foi. E eu lembro que todos os pilotos estavam com um sinal de luto aqui na lapela e Isso. alguns carros também, né? Eu Realmente foi. gostava muito dele, eu fiquei super triste. Ele era um cara. Guri, se tu chegasse hoje na Fórmula 1, assim, ele nunca tivesse te visto, e tu chegasse para falar com ele, e assim, uma outra coisa que acabam fazendo diferença é se você fala direito a língua. Se você fala mais ou menos, as pessoas não te dão nem atenção. É um meio muito difícil, muito arredio, assim, você não chega, você não vai ser bem acolhido logo de cara, demora um pouquinho. Mas você podia chegar assim, como se nunca tivesse vindo de uma empresa que ele nunca tivesse ouvido falar, falando inglês mais ou menos, mas se você fosse chegar para ele e perguntar, vem cá, eu não entendi por que o fulano foi punido, com 10 segundos ele ia parar e explicar para você com calma, tintim por tintim. Sabe, um cara Pessoas assim, correto. pessoas assim fazem a diferença, né? E faz Me falta. faz falta, Faz falta. exatamente. Ô, Mari, o pessoal perguntou aqui, só para falar, eu conheci a Mari, foi justamente lá na Austrália, no GP de 2018, se eu não me engano. Foi meu primeiro GP que eu cobri, porque quando eu morei fora, trabalhando lá na Ásia, né, cobrindo a Ásia e Pacífico lá na Folha, eu ia para o GP para fazer eu ia para o GP para Veio. fazer a abertura, porque é onde começa ali, dar os starts das mudanças da categoria e tudo Isso. mais. Então era a principal matéria ali do esporte ali naquele fim de semana. Então eu ia para Melbourne. E eu cheguei lá sem. Nunca tinha ido. Eu já tinha ido na Fórmula 1 assistir uma vez, mas nunca tinha ido cobrir Fórmula 1, trabalhar para para o jornal fazer Na matéria cobertura, né? tá lá no meio foi uma oportunidade muito bacana, mas cheguei lá sem saber nada. Então falei, gente, algum jornalista brasileiro para me ajudar. Vou mandar mensagem para Mariana Beck. Mandei mensagem para a Mari, aí ela me respondeu lá alguma coisa, mas o pessoal da Ferrari também, eles me ajudaram, e me chamaram para um evento que tem esses eventos que as escuderias fazem pouco antes na semana, né? Eles fazem ali, então era dentro de uma concessionária da Ferrari, lançamento de um carro lá, aí tava o Kimi e o Vettel lá, precisava só de uma aspas de algum piloto, aí consegui lá, mas foi uma aventura, foi bem legal. Assim, o pessoal pergunta assim, se rola concorrência e tal, na minha experiência, assim, não só em esporte, mas em tudo, assim, os jornalistas costumam se ajudar, pessoal. É claro que existe alguma restrição ou outra, mas no geral todo mundo está no mesmo barco. Então, assim, todo mundo ali se ajuda. Então, se vê uma coisa legal que serve como dica para o colega também, passa. Então, assim, é um ambiente bem legal. Agora, com o pessoal da Fórmula 1, aí a Mariana que vai saber falar melhor, porque ela tem muito mais experiência, obviamente. Mas eu lembro que eu estava na Rússia também, em Sochi. Não era em grande prêmio, não. Foi durante o Mundial da FIFA, Copa do Mundo. Aí eu vi uma menina na porta do hotel da seleção, que estava concentrada. Ela era uma russa que falava um português muito bom e Olha, ficava lá.
e ficava lá chamando os jogadores e tal. Aquilo me chamou a atenção, mas nem conversei com ela, não. Aí um dia eu fui para a FanFest tomar uma cerveja com o pessoal lá, né? E aí eu estava usando este boné aqui, né? Que, Ah, o né? boné. É, e aí eu vejo alguém me chamando, ô Senna. Era a menina. Com outro boné do Ayrton Senna, não esse, Olha que mas legal. outro modelo. E a menina ela aprendeu português por causa do Ayrton Senna. Ela sabia tudo da vida Pô, que dele. matéria! Era uma russa e tal. E eu falei, caramba, não pode desperdiçar esse personagem assim. Ela é uma Exato. russa, né, o idioma completamente diferente do nosso. Ela aprendeu o nosso idioma e ela sabia tudo do Senna. E ela era voluntária da Copa do Mundo. Então, mandei mais uma vez assim, vou mandar um WhatsApp aqui para Mariana aqui, vou falar com ela desse personagem. Aí ela falou, nossa, eu não vou para a Rússia, né? Mas passa para o Gui, o Guilherme Pereira, que é o Era o outro repórter, guia. que ele pode falar com ela, que ele talvez possa aproveitar ela. Mas, então assim, a gente vai lembrando as coisas, a gente vai passando aí para os colegas, pô, isso aqui seria um personagem legal para quem é de televisão e tal. Enfim, É, são uma essas super coisas que matéria. são essas Mas, coisas assim que mas eu acho que esse seu coração bom, assim, é uma coisa que vou te dizer que na Fórmula 1 não rola muito isso, não. Assim, a gente isso se que eu, ajuda, os brasileiros, assim. Isso se a pessoa prova que é uma pessoa bacana, assim, né? Porque às vezes tu pode ajudar o cara e aí depois o cara te passa te a ferra. perna, mas de uma maneira geral, assim, os brasileiros se ajudavam. Agora a gente só, né, só tem o eu e a Ju lá, o Gui, a Ju, agora o Marcelo, né? Mas o grupo dos brasileiros, de uma forma geral, a gente batia uma bola e aí, como você imagina, eu tô a 11, tem gente que está a 20, a 30, sei lá, trabalhando. A gente viaja o ano inteiro, o tempo inteiro. Durante essas viagens, nasce filho das pessoas, a gente perde família, né? Perde mãe, perde pai, alguém fica doente, alguém precisa de ajuda. Então, você acaba fazendo um grupo assim que se ajuda, sabe? Porque a gente está sempre viajando. Alguma hora eu vou ficar doente, alguma hora alguém vai precisar de alguma coisa. Então, você tem aí esses grupos. Normalmente, você tem assim as pessoas que você confia, que você fala, olha, está acontecendo um negócio ali na Mercedes. Pô, tem alguma coisa estranha acontecendo em tal lugar. E aí você sabe que o cara não vai te passar a perna, mas você Sim, põe o cara junto no mesmo barco que você para o cara não perder. Assim como o cara vai fazer isso por sim. você em algum momento, entendeu? É uma, é um- Até é porque, uma troca. sim, até porque na Fórmula 1 rola muita matéria, muita pauta exclusiva, né? Você, obviamente, você não vai passar o que você tem para o seu concorrente. É colega, É. mas é concorrente ali. Você cavou, você fez a produção, então, né, você vai. Quando é uma produção sua, sim, mas quando Quando é assim uma é produção uma sua. coisa importante, assim, a gente tenta sempre. A gente troca uma bola, assim, porque Sim. não, né, não. Olha, eu penei no início por isso, porque eu achava que era todo mundo bacana. Aí depois é que eu fui vendo, não era A bem gente vai assim. vendo, né? Mas, ô Mari, no futuro, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Como que você acha que vai ser 2021? Eles já não vão colocar em prática todas as mudanças Não. do que seria Hum. colocado, né? Eles vão prorrogar, obviamente, porque a engenharia não está trabalhando aí a pleno vapor. Mas você acha que a categoria vai sofrer muito por causa desse atraso? Putz, é difícil você conseguir essa previsão, né? Porque a gente está num momento que até equipes podem dançar, né? Equipes tradicionais, né? Como a Williams, a Sauber barra Alfa Romeo. Claro que soluções aí podem acontecer, ajudas, enfim. Então é muito difícil eu poder te dar essa resposta. Se a gente tivesse num, num campeonato normal, eu poderia até te falar um pouco sobre esse, como é que chama? Eu agora perco as palavras, eu estou ficando tão budget cap, né? Que fala você ter um teto orçamentário, né? Sim. Eu poderia te falar sobre isso, sobre essas mudanças aí nos carros, para ter menos arrasto, mais, né, mais fácil de ultrapassar. Isso tudo a gente poderia imaginar, mas
por enquanto a gente está só imaginando para eu chegar em 2021, primeiro 2020 tem que acontecer alguma coisa, eu preciso ver o que vai acontecer, Mas pode né? juntar também, né, as duas temporadas. É É, possível. é, é Na possível que a altura gente do vá até campeonato, janeiro, assim, tipo, esquece Natal e Réveillon, é, amigão, vamos viajar. emenda todo mundo. É, Vai mas eu todo acho que mundo está todo trabalhar. mundo, se for seguro, né? No momento em que tiver uma vacina, no momento em que tiver alguma solução da ciência para isso, a gente, pô, tá todo mundo louco, né? Eu tô vendo aqui um monte de gente dizendo, queremos a volta da Fórmula 1, queremos, pô, eu também. Aliás, todo mundo quer, né? Deve estar Me coçando a mão perguntaram, aí. desculpa, me perguntaram se eu já cobri estoque, cobri lá no princípio. Estocar. Não Cobri, só era super estocar, como divertido. Mariana tem boas histórias do Rally dos Sertões, né, também. Aff, Vamos falar. Maria. Vamos falar, vamos falar sobre isso. Mas ainda vamos falar mais um pouco ainda de Fórmula 1 antes de entrar nas outras empreitadas da Mari, porque a Mari está aí há 11 anos, né, mais ou menos, aí na Fórmula 1, mas a gente tem uma memória, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente lembra, você pode não lembrar o que você estava fazendo ontem de tarde, mas você lembra em algumas coisas, como, por exemplo, quando houve os atentados terroristas de 11 de setembro, provavelmente você lembra, e quando o Ayrton Senna morreu também. São coisas que acontecem que a gente que marcam e que a gente acaba lembrando pelo resto da vida. 1994, Mariana, você não estava ainda na Fórmula 1, mas você lembra assim daquele acidente em Imola? Lembro, claro. Eu estava na faculdade ainda e era o dia seguinte do meu aniversário, né? Eu faço aniversário dia 30 de abril e a gente estava fazendo um churrasquinho em casa, aquele churrasquinho tarde, sabe? De quem festou a noite inteira. E como sempre, a gente fazia, eu, meu pai, meu irmão, minhas irmãs e minha mãe não muito, mas mais nós três, a gente via a largada. E aí saía para fazer alguma coisa, mas ficava ali de olho. A TV ficava ligada, o som alto, né? Lá no jardim, voltava, dava uma olhadinha. Lá no jardim, voltava, dava uma olhadinha. Fulano tá na frente, olha ali. Tarará. E aí a minha irmã, que estava passando, ela falou: o Ayrton bateu, ou o Senna bateu. Ela deve ter falado: o Senna bateu. E aí a gente foi para frente da TV. E aí, Aí e foi aí o aquilo mundo que mudou ali naquele momento. você nem imaginava em fazer Fórmula 1 naquela época, né? Não tinha a menor ideia que eu ia fazer isso. Eu estava fazendo faculdade de jornalismo, ainda não sabia bem o que eu ia, para onde que eu ia enveredar. Eu comecei a fazer, quer dizer, eu sempre gostei de esporte, porque eu sempre fiz esporte. Eu comecei escrevendo sobre esporte e tal, mas eu gostava de um monte de assuntos. Então eu tinha, por exemplo, antes de fazer um teste para a Globo, eu tinha 2 dias antes um teste para fazer na TV Cultura, porque na época a TV Cultura era o que fazia, era a televisão que fazia assim os programas mais modernos, mais interessantes em termos de cultura e tal. Tinha um programa chamado Metrópole, tinha um monte de programas legais assim. E aí eu fui lá, só que eu não fui atendida. E no dia seguinte eu tinha um voo para o Rio. Aí eu fiz um teste no Rio e aí passei lá. E aí Sim. acabei entrando lá, mas eu durante a faculdade eu trabalhei algumas coisas e trabalhei na Bandeirantes e eu fazia tudo que era coisa, fazia tudo, desde polícia até política, cultura, tudo, 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 e esporte. E cada vez que eu ia fazer esporte, eu falava, Eu ai que quero ficar bom. aqui. E como que a Fórmula 1 apareceu na sua vida, Mariana? As pessoas me perguntam muito isso. Eu acho assim que a Fórmula 1 apareceu na minha vida provavelmente do mesmo jeito que ela apareceu na sua. Porque quando a gente era pequeno, Fórmula 1 era igual a ser. Você é brasileiro, você. Sim. Alguma coisa de Fórmula 1 você sabe, você conhece. Você não é assim, não é um esporte que, sei lá, que você nunca. É assim, saber alguma coisa de Fórmula 1 era a mesma coisa que você saber quem era o Pelé. Tinha que saber. Não, não tem não saber. Você podia até não gostar, mas aquilo ali fazia parte da sua vida. Tomar café da manhã, olhar a corrida, né? Almoçar, olhar a corrida, ficar ouvindo ali a corrida e assim, para mim fazia parte de mim. Aí depois passou a não fazer mais muito parte de mim. Eu passei a ter assim, obviamente, da minha vida, imagina. Faculdade, tarará, começou a ter, né, ter outros interesses, e aí o automobilismo entrou de novo no meu radar, assim, quando eu fui cobrir o Rally dos Sertões.
que eu corri, né, o rally, na verdade. Então, eu correu cobri quantas vezes? Você correndo. correu como piloto ou como navegadora? Eu corri como navegadora uma vez e 2 vezes como piloto. A primeira vez foi como navegadora e as outras 2 vezes como piloto, correndo em categoria de competição mesmo, não em categoria para fazer o trajeto. Categoria de No meio pé de todo embaixo. mundo ali, né? No meio para trás, né? Vamos ser claros. Não, mas é Mas compreensível no que você tinha que parar meião. para gravar também, né? Não, de jeito nenhum. Tava com câmera dentro, o Cleiton Conservani gravava o rally de fora, de dentro eu tinha obrigação de mostrar o que era uma competição Ah, de dentro de um carro, porque até então a gente mostrava só os caras de capacete, o carro passando. Eu queria saber o que estava acontecendo ali. E aí aquilo mudou a minha vida total, assim, mudou. E eu fiquei totalmente, assim, deslumbrada com o automobilismo e foi como se eu tivesse aberto uma janela assim para um novo esporte, sabe? Que antes eu via de um jeito e aí depois de correr o rally eu falei, opa, peraí, que agora eu tô entendendo esse negócio. Peraí que eu agora entendi isso aqui. E aí no então, último ano a gente fizeram o Rally dos Sertões, fez a categoria, meu último ano, a categoria de imprensa, e aí tinham, não sei, acho que uns 6 carros. E, e eu e a Roberlena, que é a minha navegadora, ganhamos. Ficamos em primeiro lugar na categoria imprensa. fantástico, histórias fantásticas aí. Rally dos Sertões também é um sonho para todo mundo aí que gosta de automobilismo, de esportes a Nossa, motor. guri, eu corri ainda naquela época que o Rally dos Sertões saía de São Paulo. Ah, isso que eu ia te Saía de São perguntar. Paulo e até o É, Maranhão até o Maranhão, porque agora e sai de depois até Goiânia, né? Fortaleza. É, Não tinha esse negócio de dar um pois, laço e voltar para Goiânia. A gente é, cruzava mesmo inteiro e depois ia até Fortaleza. era Eu fiz esse de literalmente, Goiânia era, também. era literalmente o Rally dos Sertões, cruzando o sertão brasileiro ali. A gente, quando colocou a chamada aqui até a live com você, Mari, eu pedi para quem quisesse mandar pergunta já, Claro. porque por causa do horário muita gente não ia poder. Mas lembrando, pessoal, que essa live aqui fica disponível por 24 horas aqui no Instagram e também, depois disso, a gente sobe ela para o nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, Carro Esporte Clube. Então, vou pegar aqui uma pergunta aqui que eu anotei. Foi o Daniel Andrade, de Adelaide, Austrália. Olha, Obviamente que esse horário ele não vai estar acompanhando. Agora lá são 5 da manhã, 6 da manhã. Então ele está perguntando sobre a nova era da Fórmula 1 para 2021. A gente já conversou aqui, não tem nada, não tem nem como saber. já E tem uma série de regras, o que eu tô te dizendo, tem sim, uma série de, né, de mudanças, mas não posso prever, eu não sei o que vai acontecer. Tem que esperar, por exemplo, esses carros agora que prometiam ter muito menos arrasto, você ter muito mais ultrapassagem, você ter um ar mais limpo, né, para chegar no carro da frente. O próprio Vettel falou que não estava funcionando direito. então, isso que eu ia Então, perguntar, porque eles já testaram lá em Barcelona, né, esses carros. exato. Barcelona na pré-temporada. E foi aí que o Vettel falou: olha, eu não estou vendo muita diferença, não, né? E era para Mas ser uma diferença gritante. você sempre cobre essa pré-temporada lá, né, em Barcelona. É suficiente para saber como é que vai ser o comportamento do carro durante um grande prêmio? Ou é só lá na Austrália mesmo que dá para ter um panorama? Eu cubro assim, eu não cubro todas as vezes a pré-temporada. Esse ano foi o Marcelo, ou foi o Gui? Acho que foi Marcelo, o Regi. E aí eu ligava de vez em quando para saber, ligava para algumas fontes que eu tenho lá dentro e tal. Mas a pré-temporada é para você ter, são 2, né, pré-temporadas. É para você ter uma ideia. Ali você tem uma ideia de como estão os carros. Mas o que vai ser mesmo para valer, a Sim, é só Austrália e a durante, segunda corrida. só durante. E ele está falando aqui sobre a possibilidade do próximo brasileiro entrar na Fórmula 1, se o Serginho tem chances e tem chances reais de entrar. A Mari fez uma live, você fez uma live com ele, né? Fiz, fiz. A Mari tá Fiz fazendo com várias umas. lives legais aí com pilotos, galera. Vale a pena aí ficar acompanhando aí. Segue ela no Instagram aí, que sempre tem umas lives bem legais, viu? Agora tem o Nelson, né? Que vai ser amanhã. Vamos ver se Aí, ó. ele.
Ele me disse que vai, agora não sei se ele vai cumprir. Vamos ver se ele cumpre. Eu falei com o Pietro Fittipaldi, né, que está na Haas, né, conseguiu a superlicença, ele é o piloto reserva da Haas, e falei com o Serginho Sete Câmara, que é o piloto reserva da STR, que agora mudou de nome, mas enfim, a STR e a RBR, né, das duas equipes. Então, a chance que ele tem, o Serginho, se algum desses pilotos, por alguma eventualidade, não puder correr. Nesse momento, ele entra no carro, tá? Mais tarde, ele é o primeiro da fila para entrar numa vaga ali, né? A menos que tenha, sei lá uma grande surpresa vindo aí da Fórmula 2. Mas ele é o primeiro da fila. Quem dançar ali, tá o Serginho. E no caso do Pietro, ele tem uma condição teoricamente mais favorável, porque ele tem ali o Grosjean e o Magnussen, que são dois pilotos que tiveram seus contratos renovados e muito questionados, né? Porque eles são rápidos, mas eles batem muito, né? Então, todo mundo ficou muito surpreso com o fato do Günther Steiner ter assinado de novo, esse contrato com os dois. Então, vai que um deles sai aí no meio do campeonato, porque o Günther se enche o saco, porque o cara continua batendo sem parar. Então, a impressão que eu tenho é que o Pietro, assim, tem assim, uma condição talvez mais favorável, mas na verdade é só suposição, né? Eu voto nos dois muito, porque eu estou sempre torcendo para ter brasileiro na Fórmula 1. Não, claro, e o próprio brasileiro acho que precisa de voltar a olhar com outros olhos para a Fórmula 1, porque a gente torcia muito quando tinha os brasileiros lá. Quem gosta de automobilismo continua acompanhando, mas aquele cara que está torcendo, que assiste todos os esportes quando tem um brasileiro, às vezes ele perdeu um pouco da vontade da Fórmula 1, isso é real, isso a gente percebe. Então, voltando o brasileiro, tomara que voltem aí os brasileiros aí para a Fórmula 1, porque a gente tem gasolina nas veias, né? O brasileiro gosta muito de automobilismo. Mas é isso que eu ia te dizer, Gurito. Sabe que a audiência tem sido muito boa. Sim. A gente tem batido recordes e recordes de audiência, assim, de muitos anos. Então, a gente ficou muito surpreso, porque a gente achou que a quantidade de gente que gostava de automobilismo só pelo fato de ter um brasileiro, todos esses caras iam sair, na verdade não, porque realmente tem gasolina na veia, os caras querem ver a competição. Tá bom, né? Os campeonatos têm sido bons. Eu li isso e eu fiquei realmente surpreso quando eu vi que o índice de audiência aí melhorou, ou pelo menos permaneceu muito parecido ali, mas eu li que melhorou e para mim foi uma boa surpresa. Ô Mari, tem umas pessoas aqui perguntando o que você acha desse GP virtual aí que o pessoal inventou aí durante a quarentena. Cara, eu acho que é uma forma de se distrair, você vê o seu ídolo ali pilotando e tal. Eu acho que eu sou meio velha para isso, porque eu fico com preguiça de ver aquilo ali. Porque imagina, eu tô acostumada a ver aquilo ali muito de perto. Real, né? E muito de perto, assim, não é que eu tô acostumada a ver aquilo na tela e aí muda um pouco e tal, e tarará, e eu jogo. Se eu jogasse, eu ia curtir, mas eu não jogo. O meu envolvimento é de sentir o cheiro ali das coisas, sentir o cheiro do pneu, ver o negócio, sentir vibrar o meu tímpano, sabe? Então, para aquilo ali me segurar, é difícil, assim, é meio... O pessoal tá perguntando... Acho legal, mas eu acho meio... O pessoal está perguntando aqui, mas passou muito rápido. Me desculpa, eu não sei quem que perguntou, mas eu lembro aqui da pergunta aqui. Está passando muito rápido aí as perguntas. Tá passando bem rápido. Se existe algum GP mais fácil e mais difícil de cobrir. Qual que é o mais difícil? Existe isso, Mari? Vou te dizer assim, na verdade, mais fácil, mais difícil para a imprensa. O mais fácil é sempre o que te dá condições melhores de observação e de trabalho. Você tem uma mesa legal, você tem um lugar para comer um sanduíche, porque a gente fica o dia inteiro sem comer, né? Ou vai comer em alguma equipe, se dá e tal, né? Mas, assim, Mônaco, agora perguntando, Mônaco é um grande prêmio difícil de cobrir. Super difícil de cobrir. Pela estrutura.
A Áustria é o Grande Prêmio, talvez um dos melhores para cobrir, porque a sala de imprensa é maravilhosa, ela é toda envidraçada, então você vê quase Tudo. toda a pista e você vê de cima todas as trocas todos os pit stops. Eu fico na sala de imprensa nunca durante a corrida, né? E pouco durante os treinos, mas durante o treino livre, sim. Então, e é super legal, porque você tem assim, você tem almoço, você tem café, tem água, né? Enfim, isso é uma Sim. coisa importante, um bom banheiro e tal, né? Qualquer um precisa para trabalhar. Agora, Mônaco é a doideira, é a mesma sala de imprensa velhuca lá de um tempão, que é ótimo e tal, mas, enfim. E aí, o que acontece? Por que é difícil? Porque o paddock e a sala de imprensa, eles ficam na beira do mar ali, onde ficam as casinhas, os motorhomes, tá? E para você ir pro pit lane, onde estão os carros, para você olhar os boxes, ver o que está acontecendo, se tem alguma movimentação estranha, você tem que atravessar um negócio super grande. Ou você pega um elevador e uma ponte, ou você sobe um monte de escadas e uma ponte, e aí você vai lá para o outro lado. Aí você vê ali um pouco, aí depois para você, né, aí você tem que voltar. É muito. Não é prático, sabe? Mas é mais difícil. Mas é um grande prêmio que eu adoro. Adoro. O Leonardo está perguntando aqui o que, que você achou do Grande Prêmio do Brasil permanecer em São Paulo. Ele já permaneceu em São Paulo, já está definido isso. Então, ele Que tá eu falando saiba, aqui não tá. pois é, que eu saiba estaria garantido este ano. Não, esse ano tá, né? Sim, esse ano sim, tá? Mas, quer dizer, a gente não sabe se vai ter Se ou não vai por causa ter. disso tudo. É, Isso ainda está mas, sob júdice. pois Isso é. ainda não está definido. Então, Leonardo, então somente esse ano mesmo que está Só garantido. São esse Paulo ano. não sabe não sabe se vai renovar, se não vai, enfim. É uma A pista gente, divertida, a pista de é, a Interlagos. gente, a gente não sabe. Ô Mari, falando ainda de memória na Fórmula 1, dessa vez você já estava lá, estava muito bem, trabalhou muito. GP da Que Hungria de medo. dois, Ah, GP da Hungria de 2009. Foi um susto para você quando aquela mola que saiu do carro do Rubinho atingiu total. o Felipe? Conta um pouco para a gente porque foi um susto para todo mundo que estava aqui assistindo, né? Foi. E a gente estava. Deixa eu pensar. Eu estava cobrindo, e aí, assim que ele bateu, a gente não sabia que tinha sido a mola, lembra? Ele bateu, aí a cabecinha dele parou, eu achei que ele tinha morrido, já me deu um calor aqui, eu falei, não acredito que eu vou ter que cobrir isso, já pensei no Senna, já. Eu falei, puta, que sacanagem, que horror, que isso, que aquilo, mas eu tinha que estar focada, tinha que dar as informações para o Galvão, eu tinha que estar em cima do lance, tinha que estar a minha cabeça muito clara, né? Mas aí, logo depois, eu fui ouvindo, porque acontece, eu não tinha como ver, eu estava no paddock, né? E aí, quando a gente está no paddock, antigamente a gente tinha uma televisãozinha que a gente podia ver assim, ou então você passa em alguma equipe e você fica ali de olho, né? Fica ali olhando, quando precisa apurar alguma coisa, corre e tal. E aí eu vi a batida e fui direto para o lugar onde eu podia ver o centro médico. E lá eu fiquei. E nesse trajeto eu ouvi o Galvão falar: peraí, eu acho que caiu alguma coisa, alguma peça saiu do carro do Rubinho, atingiu o Felipe, e aí aquela apreensão. E o Felipe é um cara, assim, não era só um piloto, né? Era um cara muito querido pela gente, né? Eu tinha começado. Em 2007 eu cobri alguns grandes prêmios, em 2008 eu cobri todos, né? Tinha recém quase sido campeão mundial e eu gostava muito dele, gosto dele. Então eu estava assim na maior aflição. E aí eu fiquei no portão, a gente não conseguia chegar no centro médico. Isso é uma coisa que a gente faz sempre. Quando a gente chega no autódromo, a gente sempre vê onde é o centro médico. Ah, é? Porque é diferente, porque você imagina, diferente de qualquer outro esporte, pode acontecer, o cara pode bater e vai ter que ir para o centro médico. E você tem que saber o que está acontecendo, então só indo no centro médico para saber, né? Então, se a batida é muito forte, você tem que ir até lá. E aí eu fiquei num portão que não me dava acesso ao centro médico, mas era o portão de acesso ao centro médico. E aí eu fiquei ali esperando, o Rubinho saiu e eu consegui perguntar para ele como é que o Felipe estava, né? A gente não sabia se ele estava morto ou estava vivo.
Ele me disse, enfim, que estava vivo, e depois eu perguntei, ele está se mexendo? Porque eu queria saber se ele estava em coma, se ele estava conseguindo mexer os braços e as pernas. E ele disse, tá se mexendo, tá bem, tá ok. E aí depois, enfim, ele foi transferido, aí eu fiz toda a cobertura, isso foi no sábado, no domingo eu não fui para o autódromo como repórter, o Reginaldo Leme foi fazer o papel de repórter, voltar no tempo, e eu fiquei na frente do hospital, porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, né? O que acontecer? Fica lá de plantão, E aí né? eu fiquei ao vivo o dia inteiro, Sim, eu 2 lembro, dias, não você dava tempo de trabalhou fazer muito. pipi. Não dava tempo de ir ao banheiro, assim, que dirá de comer. Mas eu acho que a gente fez uma cobertura bem correta, assim, acho que a gente deu as informações Sim. legais, eu tinha um bom contato com a Rafa, de vez em quando ela me passava alguma coisa e Uhum. tal, então a gente Rafa é a falava esposa bastante do com o Felipe Dino, Massa. isso. E falava com o Dino Altman, que foi o médico que chegou junto com a família, saiu de São Paulo, é o médico da Fórmula 1, vamos dizer Na assim, né? Fórmula Ele não 1, é o cara responsável pelos médicos da Fórmula 1 em todos os circuitos, mas ele, assim, todo mundo que, eu acho que você sabe, todo mundo que trabalha com automobilismo conhece o Dino Altman, ele é o cara que Enfim. cuida de piloto, cuida de É. problema de pista, cuida de acidente, ele é assim. E aí eu tinha bastante contato com ele, a gente conseguiu fazer uma boa cobertura, mas foi super cansativo, super cansativo. Eu imagino, eu lembro, o Sport TV dedicou um grande espaço na grade para poder falar sobre isso, do jornalismo da Globo, né, Jornal Nacional, você também estava lá, né, É, e, enfim, foi um lamentável episódio, porque depois era a nossa esperança do Massa, né, ser campeão ali, porque no ano anterior, se eu não me engano, foi é. 2007, foi aqueles minutinhos ali, né? Foi 2008, não foi? 2008. E o acidente foi Foi 2009? 2008, 2008. Isso. É porque o acidente foi 2009. É. Então foi aquela apreensão ali, aquela nossa energia Interlagos ali, que a gente achou que, né, que ele ia, mas Eu enfim. Aí a parei, gente... olha, eu que não devia torcer, eu parei um salto no ar, assim, eu te juro, porque eu falei, eu acho que é porque eu tava assim, contagiada, eu tava com o microfone, eu tava pulando, assim, quando eu olhei, que todo mundo baixou, e aí eu ouvindo o Galvão, para aí, eu falei, putz, querido, não é possível. Todo mundo lembra. A Carla Vilhena, que fez a live com a gente outro dia, ela comentou que ela estava lá no autódromo também, ela falou disso. Então, assim, acho que todo mundo estava ali torcendo, não só no autódromo, mas pela televisão. Tava todo mundo, assim, já gritando, é campeão, assim, praticamente, É, né? Então, é. mas, né, quem sabe aí, no futuro aí teremos um brasileiro fazendo aí às vezes aí, porque muitos brasileiros que saem até da Fórmula 1 vão fazer sucesso em outras categorias. Tem a Indy, né? Tem a Stock Car. Você já cobriu a Stock Car Tem. que você falou, né? Lá no início, né? É. Tem É o Felipe diferente, mano. Nasser saiu Felipe Nassim, para correr nos Estados Unidos, está super contente lá, sim. ganhando e tal, tá super bem. Então, é totalmente diferente, mas é que eu cobri ainda na época que não tinha nem crachá, o meu crachá era de papelão, não tinha, ainda era tudo, não era assim tão bacanuda como ela é hoje, né, a história. Hoje. Ô Mari, falando assim, agora que parou, né, o esporte, não só a Fórmula 1, mas o esporte em si parou, todo mundo em quarentena, você está em quarentena aí na sua casa, né? Tô em quarentena. Você Eu tô está na Suíça. Tá na Isso, eu Suíça. moro em Mônaco, mas a gente, quando estava voltando da Austrália, a gente foi vendo as fronteiras começando a se fechar e a gente achou mais seguro vir para a Suíça. A gente tem um apartamento aqui, a gente achou mais seguro vir para a Suíça porque Mônaco tem um hospital só, né? E a gente ficou com medo. Eu falei, se pega geral, como é que a gente vai ser atendido lá? Como é que vai ser? E aí a gente veio para cá, porque aqui a gente tinha mais possibilidade de ser atendido e acabou ao longo, né, do desenvolvimento dessa doença, das políticas sanitárias, ser um lugar agradável para você fazer a quarentena, porque eu posso sair para me exercitar, eu tenho esse direito. Então, eu também me meto onde não vai ninguém, né? Além de Sim, tudo, eu já naturalmente vou me meter onde não vai ninguém, porque eu sou meio assim, tem uma tendência meio eremita. Então, até comentei com você, os seus rolês são maravilhosos de manhã, assim. pois Você então encontra os bichinhos, né? Na isso, montanha. exato.
Eu subo a montanha, fico lá bufando, mas daí é bom que daí já sai toda aquela ansiedade, malho um pouco, porque a gente come sem parar. Então eu já estou na montanha, eu subo assim até, sei lá, 1.800 metros por aí. Você tá onde? Perto de Interlaken? Não, eu estou em Crans-Montana. Ah, tá. No Interlaken, né, é no cantão alemão, né? Alemão, no Eu canto. estou no cantão francês. O Bruno Freitas aqui tá perguntando se você já cobriu Fórmula Truck ou se você já assistiu Fórmula Truck. Não, não, infelizmente não, mas gostaria de, pelo menos assistir. Aliás, eu gostaria de andar, né? Eu acho muito Tem legal. a Fernanda aqui de São Luís do Maranhão mandou a pergunta, mandou a pergunta aqui sobre se você já dirigiu um Fórmula 1. Não, gostaria tanto. Mas sabe que eu tenho a impressão de que eu acho que eu não ia conseguir sair do lugar. Bom, sim, ia sair do lugar, sim, mas eu adoro dirigir. Eu não sei se eu ia fazer bonito, sabe? Não sei, porque aquilo ali é um outro bicho. É muito diferente dos bichos que eu conheço. É assim, é quase uma vez. Eu monto a cavalo, né? É a diferença de você, sei lá, andar num burrico e aí pegar um puro sangue com, sei lá, um campeão, né, de todos os grandes prêmios. Não sei se eu ia fazer bonito, mas eu ia gostar. A coisa mais próxima que eu já tive foi a McLaren fez um carro, que é um carro que se chama McLaren Senna, que é um carro que fica exatamente no limite, né, do carro de esporte para a pista e do carro para a rua. Então ele é feito só para você poder guardar na sua casa, na verdade, você poder dirigir até o autódromo. Um carro baixo, extremamente potente. E eu andei em Silverstone junto com o Bruno, né, Senna. E eu amei, eu amei. Também foi outra coisa que me virou a cabeça, assim, para dizer, mas vem cá, como é que vocês conseguem decidir as coisas assim? Porque, pô, Dessa pressão. o cara passando pela zebra, assim, sabe, milimetricamente e tal, e ele ria muito de mim todo tempo que eu gritava, mas não gritava de medo, gritava de vamos, sabe? Super entusiasmada, saí totalmente enlouquecida de dentro do carro, assim. Foi super legal, cara, foi uma experiência incrível. Ô Mari, que o pessoal tá perguntando aqui, é o Robson aqui, isso, acho que é o Robson, que perguntou qual que é o piloto mais difícil de entrevistar da Fórmula 1 e qual que é o mais tranquilo, mais gente boa. Eu posso dar antes de você responder, eu posso dar uma opinião, acho que o Daniel Ricciardo, ele é um cara muito gente boa. Não sei se isso traduz aí para quem está cobrindo as temporadas da Fórmula 1 para entrevistar, mas para você, quem que é o mais complicado e quem que é o mais gente boa, mais tranquilo? Cara, assim, a maioria é muito profissional, então eles sabem te dar boas respostas, né? O Daniel Ricciardo é uma delícia normalmente entrevistar, porque ele sempre sai um pouquinho do quadradinho, né? O Lando Norris está fazendo isso agora. Então, assim, normalmente você sabe que vai sair uma boa resposta ali e dificilmente ele vai ser grosseiro com você, né? O cara que é mais complicado de entrevistar normalmente é o Kimi, porque o Kimi fala baixo, ele Super não abre a bem-humorado, né? boca, né? Ele fala zá, 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 e além de tudo ele tá odiando, tá ali. Então ele vai te dar assim a resposta. E é finlandês no sentido de ser frio, porque o Bottas ele é frio, mas ele não é desse jeito aí. Ele é um frio de saco cheio. Então o cara, tudo que você pergunta, ele minimiza. Entende? Você fala assim, pô, vem cá, é a quinta vez que você fica em terceiro nessa pista aqui. O que que ela tem de especial para você aqui que você, ou sei lá, é a quinta vez que você ganha. Um negócio grande desse, assim, ele vai dizer, não faz sentido falar sobre isso, porque corrida é tudo igual. É sempre um troço assim que tu fala, Que tá, então frustrante para vamos um lá de novo, jornalista. vamos tentar uma outra coisa. Então, Ô normalmente Mari, é agora assim, e uma vez eu vi ele, a Tati Cunha, era uma jornalista da Folha de São Paulo, que cobria a Fórmula 1, e com quem eu me dava muito bem.
E uma vez ele queria sair do cercadinho, estava muito cheio de gente, ela estava na frente dele, ele empurrou ela. Eu fiquei puta da cara. Eu Isso é achei coleguismo. Isso é coleguismo, tá vendo, gente? Aí eu falei, porra, mas que isso, né? Que absurdo, a pessoa não pode falar, não é bicho, não pode dizer, olha, dá licença, ou sai da frente que seja, mas não encosta na pessoa, não empurra, né? Não É. empurrou com força, mas tirou ela, se deu empurrando ela, falou que isso. E aí, no dia que eu tava comentando uma coisa dessa, falei, esse cara é grosso, não sei o que, parará, e ele passou por mim e eu não tava prestando atenção, ele passou e pisou no meu pé, e eu não tinha visto que era ele. Ele pisou no meu pé, eu falei, ai! Eu, né, bocão. E aí ele virou para trás e falou, desculpa. Eu falei, ó, eu falando mal dele, ele se comportando direito aqui. Ele, na verdade, não fez mais do que obrigação. Você pisa no pé de alguém, você pede desculpa. Mas é que, para mim, em relação ao Kibe, foi surpreendente. Eu falei, ó... O Felipe diz que ele fala sem parar quando ele bebe. Então, talvez seja isso, né? O cara precisa... exato. Tem que dar uma vodka pro cara antes da entrevista. Eu sugeri para a assessora de imprensa dele. É o caminho mais fácil, né? Ô Mari, nesses grandes prêmios aí que você cobre mundo afora, já aconteceu de você precisar de desviar um pouco o foco da Fórmula 1 para fazer alguma outra coisa, nada a ver, algum outro esporte? Sim, algumas vezes. Algumas vezes, porque, por exemplo, eu já tive que sair da Austrália, eu estava na Áustria. Eu estava na Áustria e aí eu minto. Ó como está a minha cabeça. Desculpa, eu estava na Rússia, o Grande Prêmio da Rússia, e aí eu fui mandada direto para Portugal, porque estava tendo o Mundial de Ondas Mundial e o Gabriel Medina podia ser campeão. Então eu fui para lá, assim, com roupa de Rússia. Aconteceu já de eu estar chegando eu estava fazendo uma matéria de Fórmula 1 na Inglaterra, não era grande prêmio, eu estava chegando em casa e aconteceu o atentado terrorista em Nice, aí fui para Nice. E você foi também. Quando você falou Austrália, eu imaginei que... Porque casa muito ali o Grande Prêmio de Melbourne com o início do Mundial de Surf. Eu imaginei quando você falou ali, porque era o caminho que eu fazia também. Eu fazia a abertura em Gold Coast do surf, foi 2018, 2019, foi assim, e de lá já ia para Melbourne. Então, um voo de Gold Coast para Melbourne ia junto até com os surfistas que iam para Bells Beach, que é lá perto de Melbourne. Então, no avião, até ia conversando com eles, vamos lá para a Fórmula 1 também e tal. Eu lembro que, não sei se foi 18 ou 19, muitos nem lembravam que ia ter a Fórmula 1. Eu falei, não, vão lá, os pilotos vão gostar de receber vocês, né? Muitos o Felipe foi. Também. Sim, e eu encontrei com eles lá no autódromo. Eles falaram, bacana, bem que você lembrou. Isso mesmo. Park. É tão bom quando a gente dá uma misturada, encontra outros caras lá, eu acho muito divertido. E eu, como vim do surf, quando eu cheguei em Portugal foi muito engraçado, porque daí todos os caras, os juízes, uma galera das antigas, assim, me olhou e falou, ué, tá de volta? Largou aquele mundo glamouroso. Eu falei, gente, glamour é isso aqui, na beira da praia e tal. Pô. Ô Mari, agora, fora do esporte também, muitos fatos importantes cruzam seu caminho também, né? Você cobriu um acidente aéreo terrível, né? Da Germanwings, que bateu bem nos... Inclusive, vale destacar aqui que a Mariana foi uma das primeiras jornalistas a chegar no local, né? Como é que se dá esse processo aí, ó? Caiu o avião, até você decidir, ó, vou para lá. Alguém te desloca ou você já toma a iniciativa? Porque você tá umas horas à frente do Brasil, né? De fuso horário. Nesse caso, eu tomei iniciativa. E no caso de Nice também. Porque a coisa aconteceu, eu falei, ó, tô aqui, aconteceu isso, eu tô apurando o avião, tô vendo onde é que caiu, ele caiu aqui perto, acho que caiu aqui perto, a gente estava esperando as informações chegarem. E aí, quando deram a região mais ou menos onde chegou, eu liguei para o Brasil, eu falei, ó, tá aqui perto, eu posso pegar o meu carro agora e ir para lá. E aí eu vou e tal, liguei para o meu cinegrafista, e aí a gente foi e nós chegamos, nós somos, na verdade, eu acho que a segunda equipe a chegar, a primeira equipe foi a equipe de Marseille, e depois nós chegamos, ainda estava tudo, ainda não estava assim organizado para receber a cobertura grande, então a gente pôde fazer entrevista com o chefe dos bombeiros, entender bem
né, o que tinha acontecido e tal, mas a pior de todas as informações só saiu no dia seguinte, ou 2 dias depois, que eu fiz primeiro toda a cobertura, quando eu acordei que tinha vazado a história de que na Do verdade, suicídio. o suicídio não, ele se suicidou, mas ele matou aquele É. monte de gente, ele assassinou aquelas Ah, pessoas. sim. Né, que aquilo ali não tinha sido só um acidente, aquilo ali tinha sido um assassinato planejado e Ele feito. jogou o avião de forma deliberada nas montanhas, né? Ele derrubou o avião, Derrubou. porque é diferente. Se você pensasse no grau de doideira e de crueldade, é que assim o cara não deu uma guinada e entrou no muro. O cara botou o avião para baixo e aguentou vários minutos ali. É, eu, É eu, eu assim, é lembro, eu muito lembro ruim. direitinho, assim, porque foi no dia do meu aniversário que aconteceu esse acidente. Eu lembro, e eu lembrando, assim, eu lembro até da sua narração, você falando, e entrou um gráfico assim, é, é, da, que Dos a Alpes Globo, ali, da montanha. que a Globo fez. E eu fico imaginando os minutos que aqueles passageiros passaram e o pessoal tentando abrir a porta, assim, foi uma Exato. coisa. É. Nossa, Muito ruim. Aí, E, para mim, ali doeu mais, assim. Até então eu estava fazendo, já tava dolorido, mas assim, depois que eu fiquei sabendo que a coisa tinha sido proposital, aí aquilo fica muito pior, né? Muito. e o atentado de início também foi terrível, né? Foi, Foi. foram coberturas assim difíceis para você, de apuração difícil. E difícil que eu acho assim para você também dar o tom certo, sabe? Para você não dramatizar demais, no sentido de que, porque para mim, eu não tenho direito, assim, na minha visão, eu não tenho direito de dramatizar o drama do outro, É quem tá passando é ali, né? daquela pessoa que perdeu, É, né? eu, eu, Então, eu eu entendo. não, assim, eu não me dou ao direito, tanto é que no último dia, que foi o dia que eu não aguentei, que foi um dia que eu não chorei no ar, mas foi um dia que eu chorei, eu estava conversando com uma menina, ela me contou que a mãe dela tinha morrido ali, enfim, aí eu chorei. É, enquanto eu chorava, eu pedia desculpa o tempo inteiro. E ela dizia, mas por que você está me pedindo desculpa? Eu falei, porque eu não tenho direito. Eu sou uma brasileira, eu sou repórter, eu estou vindo aqui cobrir. Quem tem direito de chorar é você, entendeu? Eu não tenho direito de estar aqui em frangar. Era a minha visão, obviamente que isso foi Sim. meio over, mas eu. Então, e ao mesmo tempo você tem que dar noção para as pessoas de que aquilo ali não era um número de gente que morreu. Eram pessoas Sim. que tinham histórias, que tinham famílias, eram crianças, né? O que as pessoas estavam fazendo ali. Então, E, você conseguir achar esse tom assim é sim. difícil. E é um contraste muito grande também, porque aconteceu comigo uma vez, é claro que ninguém esperava. O ano passado, em Melbourne mesmo, eu estava na sala de imprensa lá do Albert Park e aconteceu o atentado em Christchurch, na Nova Zelândia, Ah, que o sim, me cara lembro. transmitiu pelo Facebook, né? Que ele entrou na mesquita e atirou em todo mundo, matou um monte de gente. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. Tanto Do que o peso piloto daquilo, né? da V8 Supercars, que era um neozelandês da V8 Supercars, que é a estocar australiana, ele é de Christchurch e ele chorou no pódio. Aí a gente tá assim, gente, o que aconteceu? E aí todo mundo começou a comentar. Foi o atentado e todo mundo falando. E eu nem esperei a corrida acabar. Assim, já fui para lá, peguei o avião, né, eu vou direto para Christchurch 3 horas e meia, cheguei lá um pouco depois ainda fresco ali os acontecimentos. Aí daquela alegria da Fórmula 1, você vai para um É ambiente horrível, né? completamente. Não, é lamentável que essas coisas aconteçam ainda, atentado terrorista, né? O ódio, né? As pessoas matando em nome do ódio. Ô Mari, assim, o papo foi muito legal. A gente tem 30 segundos aqui para encerrar, porque o Instagram é ingrato, ele interrompe a gente, assim. Então, assim, vai vir um livro por aí, né? Vem esse ano, vem ou no meio do ano ou no fim. Eu achava que era no meio, mas agora já estou achando que é no fim. Com crônicas gerais sobre viagem, um pouquinho de Fórmula 1, um pouquinho de casa, tem um pouquinho de tudo. Aí, não podemos perder, pessoal. 15 segundos aqui para encerrar. Agradecer de novo, Mariana Becker. Valeu pelo papo. Muito Show de obrigada. bola. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, Mariana. Boa quarentena para você aí. Obrigada para todo mundo aí também. Cuidem-se. Pessoal, voltando aqui só para agradecer aí a participação de todo mundo aí.
porque quando a gente atinge 60 minutos de conexão ao vivo aqui no Instagram, ele interrompe essa conexão e a gente não consegue estender esse tempo. Então, valeu aí, obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais live aqui no Carro Esporte Clube, às 7 horas da noite, com o jornalista Emílio Camanzi, do Carros com Camanzi, ele e a Camila. Então é isso, conto com a participação de todos e já podem mandar perguntas se vocês quiserem. Essa live que eu fiz com a Mari vai estar disponível por 24 horas aqui no Instagram e depois a gente sobe ela para o nosso canal no YouTube. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, tchau.